A mais recente coalizão, ou seja, a aliança de Jair Bolsonaro com Malafaia e com Ricardo Nunes, candidato à Prefeitura de São Paulo, não apenas ratifica, divide o cenário político como também revela de uma maneira explícita a estrutura corrupta que há tempos permeia o governo nacional. Deixo claro, não vou deixar ninguém com dúvida, se eu fosse eleitor de São Paulo capital, votaria na reeleição do Ricardo Nunes, por ele e pelo vice, Melo Araújo. Bolsonaro manifestou seu apoio a Ricardo Nunes à sua candidatura à Prefeitura de São Paulo em um movimento político cuidadosamente articulado por Valdemar da Costa Neto, líder do Partido Liberal, em um conchavo com Michel Temer. Sim, Michel Temer, que comanda o partido de Ricardo Nunes, e Valdemar da Costa Neto, do PL. Está nos bastidores dessa articulação e essas alianças transcendem qualquer princípio ideológico e demonstram que o sistema se sobrepõe a tudo. E quem sofre as consequências é a população. O apoio de Bolsonaro nessa trama maquiavélica, longe de fortalecer a sua base, agrava a fragmentação e a ruptura da direita. Dividindo essa base, que já está imersa em uma crise de desmoronamento. Será que Bolsonaro não está dando fim à sua carreira política? Manchando a sua moral diante de Deus e de todos os brasileiros conservadores que lhe apoiam sem medidas e esforços. Olha que Bolsonaro pode estar desperdiçando uma chance e brincando com a fé dos cristãos que lhe apoiam, podendo cavar o fim da sua carreira política e quem sabe não ter outra chance da parte de Deus. E para complicar ainda mais, a disputa feroz entre Silas Malafaia e Pablo Marçal sinaliza o colapso das próprias fundações da política da direita do Brasil. Uma recente fala de Malafaia mexeu com grande perplexidade, mas o verdadeiro impacto veio com suas palavras, que se revelaram ainda mais inquietantes. Ele pareceu debochar e trair a confiança do povo e agir com desdém. Será que finalmente estamos testemunhando a revelação da verdadeira essência e face maligna de Malafaia? E quanto ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro? Ele estaria igualmente desiludindo os cristãos e traindo a confiança daqueles que sempre o apoiaram? Prepare-se porque o que você vai ver nesse vídeo hoje pode transformar completamente a sua percepção dos fatos. O conflito entre Bolsonaro, Pablo Marçal e Silas Malafaia possui camadas muito mais profundas do que aparenta, e o que está em jogo é muito maior do que imaginamos. Fique atento até o final desse vídeo para compreender a verdadeira dimensão do que está ocorrendo. A perseguição de Silas Malafaia contra Pablo Marçal parece girar em torno de quem realmente detém a verdade absoluta e quem de fato representa os ideais da política de direita do Brasil. Este confronto entre duas figuras proeminentes tem aspectos surpreendentes e hoje nesse vídeo iremos trazer informações secretas sobre Malafaia e que ele certamente preferiria que você não ficasse sabendo. Mas primeiramente, veja que quando Pablo Marçal fez a sua oração, inclusive pedindo as bênçãos de Deus sobre Malafaia, Malafaia prontamente o classificou como manipulador, acusando o Marçal de brincar com a fé, de desrespeitar a Deus e até de trair os valores da direita. Desde que a Folha de São Paulo publicou denúncias contra Alexandre de Moraes, a direita foi tomada por uma onda de teorias conspiratórias. Mas o verdadeiro choque veio com a postura inesperada de Silas Malafaia ao defender o jornal A Folha de São Paulo, o mesmo veículo que ele e a sua base sempre taxaram de comunista. O que mudou em Malafaia? Como a Folha de São Paulo deixou de ser vista como um porta-voz da esquerda para virar e ser respeitada como uma fonte da direita? A resposta parece simples: Malafaia joga ao lado de quem está vencendo. Ele troca de opinião igual troca de cueca, altera os seus propósitos, movido apenas pela busca de poder. Vamos te mostrar um vídeo de 22 anos atrás em que o próprio Malafaia condena o uso da igreja para fins políticos e como as suas atitudes de hoje contradizem a esse discurso que ele fez há 22 anos atrás. Ela não apoia a candidatura e ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam no máximo nos seus próprios nomes, porque a igreja está acima disso tudo. Eu quero encerrar aqui as minhas palavras, Lula, citando alguns textos da Bíblia para alguém que vai dirigir uma nação. Uma palavra da Bíblia para um grande estadista chamado Moisés. Em Êxodo 18, 21, diz assim: Moisés, escolhe entre o povo homens capacitados, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a iniquidade. Há também um outro conselho de um grande estadista da Bíblia que eu quero deixar com você. O grande Salomão, ele diz em Provérbios, no capítulo 31, versículo 8 e 9: abre a tua boca em favor daquele que não tem voz, pelo direito de todos os que estão em desolação. Abre a tua boca
governe corretamente, faça justiça ao pobre e ao necessitado. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula, é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele diz o que Deus quer do homem. 3 coisas importantes que Deus quer do homem. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Eu queria dizer uma outra coisa para o Lula. Eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão no império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os seus sonhos, quer construir uma nação grande. Chegados, que falam com político. Ah, irmão, um deles está pensando que eu sou otário. Se escondeu o tempo todo. Vamos ver, papapá, até hoje, quando falou no Congresso, se esquivando. Fala comigo toda semana. Famoso, muito famoso. Sabe, faz muitos vídeos porque é brigão. Eu vou te aguardar em 2018. Em 2018, você vai esperar por mim. Sabe qual é a direita radical? É aquela que prega que quer fechar o Congresso Nacional. Você está com medo pela mão dos plantadores de notícia da própria direita radical. Tem esquerda radical e direita radical. Os intolerantes estão na direita e na esquerda. Precisa de ser trouxa. Tá precisando que eu chegue aqui agora? Você conversa pra boi dormir, eu não sou boi não, viu, filha? Deixa eu dizer isso pra você aqui, ok? Deus abençoe. Não reúne não, ele não reúne essas coisas não. Você tá enganado. O tempo vai mostrar pra vocês. Segura aí, o tempo vai mostrar. Não reúne não, Renan. Não, você tá enganado. Você pensa que reúne. Eu conheço o que estou falando, tá? Competência política? Competência administrativa? Integridade não é a única fonte para alguém ser presidente. Anote. Agora, eu sinceramente, Frota, eu como jamais vou usar nem minha mídia nem nada para falar mal de Bolsonaro, nem nada, que eu não vou dar mole para esse esquerdopata, mas eu tô profundamente decepcionado, irmão. Você quer saber? Eu tô calado, não falo nada, não entro em nada, sabe? Eu tô quietinho, o que nego da imprensa já tentou tirar de mim, irmão, se eu fosse maquiavélico, maldoso, putz, eu dava... Diante de tudo que foi revelado aqui, surge uma questão: a direita que se apresenta como valor da moralidade e dos valores cristãos? Ou estaria internamente corrompida? Porque nós não podemos ignorar as evidências dessas alianças obscuras e traições mascaradas por discursos religiosos e líderes que outrora acusavam, mas agora se curvaram diante do mesmo sistema que criticavam Silas Malafaia, Bolsonaro e Pablo Marçal. Quem de fato está comprometido com a verdade? Ou será que nenhum deles realmente se importa com os princípios que dizem defender, preferindo se aliar aos jogos de poder? A política brasileira está em estado de decisão, e a direita, que deveria ser a guardiã da integridade e da moralidade, parece cada vez mais envolvida em interesses pessoais. Será que nós estamos sendo ludibriados por aqueles que se autoproclamam defensores da fé e da pátria, mas que na prática jogam o mesmo jogo sujo que condenam? Ao perseguir um homem de caráter e de direita, como Pablo Marçal. Marçal reagiu, afirmou que Bolsonaro escolheu o caminho mais errado da vida dele sobre o apoio a Nunes. Questionado sobre as críticas de Jair Bolsonaro, Marçal afirmou neste sábado que o ex-presidente escolheu o caminho mais errado da vida dele em referência ao apoio do ex-presidente à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Marçal declarou o seguinte: eu não vou me levantar contra ele, que eu sei que ele foi alguém levantado por Deus. Malafaia também não vou levantar. O candidato cumpriu a agenda de campanha nesta tarde em carreata em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Lembrando que 47% dos eleitores dizem que não votariam em Marçal, segundo o Datafolha. O influenciador disse que não tem como ser amado sem ser rejeitado. Sobre os seus dados, ele defendeu que a rejeição de alguém faz com que essa pessoa seja comentada e que está até feliz com o levantamento. O empresário transpôs para a campanha a estratégia que aplica no mercado digital, viralizando conteúdos absurdos ou agressivos para aumentar o seu conhecimento e engajamento. Perguntado
se dessa vez não exagerou na dose, respondeu: aí é comigo. Faltam 15 dias, você vai ver o que eu vou fazer. Tá aí então a declaração de Pablo Marçal sobre o atual contexto político em São Paulo. Lembrando que há aí um empate técnico entre as 3 candidaturas, Ricardo Nunes, o candidato do PSOL Guilherme Boulos e o próprio Pablo Marçal, mas já há aí um distanciamento com o atual prefeito e Guilherme Boulos de alguma forma se distanciando na primeira colocação. Registre aqui nos comentários sua opinião sobre este assunto. Você acredita que a direita está traindo os seus próprios valores? Ou ainda, você confia nas promessas e discursos desses líderes? Se inscreva, curta e compartilhe. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.